Boa noite, são 20 horas e 20 minutos aqui na Grande Belém. Estamos iniciando a nossa aula de hoje, a nossa live de hoje. Para vocês que estão aqui com a gente, muito boa noite. Eu sou o professor Miguel Bahia, aqui de Belém do Pará. Estou toda quarta-feira aqui, neste horário, entre 20 horas e até 21 horas. De acordo com o que nós já falamos aqui, inclusive em outras aulas, tá certo? Então, eu sou atuante no Tribunal do Júri, fui promotor de justiça aqui em Belém do Pará por mais de promotor de justiça e procurador de justiça. Trabalhei durante 29 anos no Ministério Público, mais outras funções, e eu tenho uma atividade jurídica de 40 anos de experiência na realidade. Comecei como advogado, fui delegado de polícia, depois promotor de justiça, procurador de justiça e agora novamente sou advogado, militante, aqui em Belém do Pará e em outras comarcas aqui do estado do Pará. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta, como dizem os autores, disponível no Código de Processo Penal, que é o desaforamento de um julgamento pelo Tribunal do Júri de uma comarca para outra comarca. O Código de Processo Penal, nos artigos 427 e 428, os artigos ditam as normas, as regras desse desaforamento. E, na realidade, o desaforamento sai de um foro, de uma comarca, tá certo? De uma vara federal, porque todo mundo sabe que existe também Tribunal do Júri, da Justiça Federal, tá certo? Então, de maneira que pode sair de uma vara federal ou pode sair de uma vara especial, que é do Tribunal do Júri, ou de uma comarca normal, em que o juiz atua em todas as áreas, que é, na realidade, uma vara única. Então, o desaforamento é sinal que tem algum interesse público no meio, tem a questão da chamada, se o conselho de sentença daquela comarca pequena, colocar este exemplo, se vai ter aquele conselho de sentença a devida imparcialidade, tendo em vista que pode ter uma influência local numa cidade pequena, em que um crime teve uma grande repercussão, não só local, como estadual e, quiçá, nacional e internacional. Por que eu estou falando isso? Porque o caso que nós conhecemos como o caso da irmã Dorothy, aqui no estado do Pará, ele foi um caso de desaforamento da comarca, salvo engano, de Anapu, aqui para Belém do Pará. Então, repetindo, o desaforamento nada mais é, como eu falo em sala de aula física e agora aqui na sala de aula virtual, para vocês que estão aqui assistindo essa aula e que vão assistir essa aula no nosso canal Tribunal da Prática por Miguel Bahia, claro, aqui no YouTube. As outras aulas já estão disponíveis para quem queira assistir essas aulas de modo gratuito, tá certo? Então, continuando em relação ao desaforamento. Então, muitos casos de grande repercussão, não só naquela comarca, como foi outro caso, por exemplo, de emasculados de Altamira, de Eldorado de Carajás, e tantos outros. Eu atuei num caso aqui em Belém do Pará, que foi no distrito de Mosqueiro, foi desaforado aqui para Belém do Pará. Então, regra geral, e atendendo ao costume, claro, já aqui no estado do Pará, como regra geral, esses deslocamentos, essa tirada, vamos dizer, entre aspas, ou entre aspas também, essa trazida, como eu falo, entre aspas,
do processo que já está pronto, porque a lei do Código de Processo Penal, as regras do Código de Processo Penal, dos artigos 427, 428 do Código de Processo Penal, está bem clara a regra, a lei, que é para o julgamento. Naquela comarca de origem, o processo ele é iniciado, tem uma instrução processual penal, tem a decisão de pronúncia, essa decisão de pronúncia se transitar em julgado, vale dizer, se não tiver mais nem recurso a ser manejado, aí transitou em julgado, está pronto, se houver o pedido. Quem é que faz esse pedido, esse requerimento, Miguel Bahia? O Ministério Público, o querelante, o assistente, o acusado, defesa, e por representação do juiz de direito ou juiz federal. Então, quem faz, como a gente diz no popular, o requerimento, o pedido para esse deslocamento, essa saída do processo que já está pronto para julgamento da comarca, regra geral, comarca menor, de primeira entrância, de segunda entrância, ela vem para a terceira entrância, que é Belém, que pode ser também Ananindeua, pode ser Santarém, pode ser Marabá, que já são terceira instância aqui no estado do Pará. Que essa hierarquia das entrâncias, primeira, segunda e terceiras entrâncias, ok? Então, regra geral, esse processo ele tramita, ele finaliza com a decisão de pronúncia, faz aquela questão do 422 do Código de Processo Penal, se arrola a testemunha, requer diligência, conforme a regra do 422. Aí não tem mais nenhum recurso. Ninguém recorre dessa decisão de pronúncia, tá certo? Aí transita em julgado. Agora, quando vai para o TJ, por exemplo, Pará, segundo grau, depois vai no recurso especial para o STJ, como a gente diz, do popular. Vai bater, se for um caso de índole constitucional, vai bater lá no Supremo. Mas transitado e julgado, aí já está pronto esse processo para ser deslocado, tirado daquela comarca para uma região, como diz o Código de Processo Penal, mais próxima. E qual é o motivo? Quais são os motivos? Eu já falei rapidamente. Se houver essa questão da suspeita da imparcialidade do corpo de jurados ou conselho de sentença, como queira, pela essa questão política, por exemplo, se houver uma resistência muito grande em relação ao acusado, que de repente quer linchar o acusado, porque o crime, por exemplo, de homicídio qualificado, triplamente qualificado, repetindo que grande repercussão houve, como o caso da irmã Dorothy, como o caso de imasculados de Altamira, de Eldorado de Carajás, que eu estou citando esses exemplos, que houve grande repercussão desses casos envolvendo assassinatos, homicídios qualificados, triplamente qualificados, que teve, repetindo, tem uma grande repercussão, seja na comarca de origem, seja estadual, nacional e internacional. E aí, para evitar essa influência de políticos, por exemplo, ou de repente, em relação ao corpo, como a gente diz também, conhecido como corpo de jurado, é o conselho de sentença, dos jurados, como um todo. Aquela cidade pequena, aquela comarca pequena, como nós temos pelo Brasil afora, e aí para preservar, inclusive, a integridade física do próprio acusado. Isso são exemplos que eu estou citando, de repente, que eu estou me lembrando aqui do Código de Processo Penal. Então, de maneira que esses motivos levam que o próprio juiz pode fazer, como diz o Código de Processo Penal, pode fazer uma representação nesse sentido. Quando ele próprio faz essa representação,
claro que ele não será ouvido, porque esse desaforamento ele sai da comarca do primeiro grau, ou qualquer que seja o grau, e vai para o segundo grau. Quem aprecia, quem tem a competência para julgar esse pedido, esse requerimento, repetido, requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, do próprio acusado, ok? Ou por representação do magistrado, ok? E aí vai ser julgado por uma turma do Tribunal de Justiça respectiva, ou do tribunal respectivo daquele estado. E aí, claro, inclusive tem uma prioridade para que se leve a julgamento logo, o relator vai pautar, claro, esse julgamento. Antigamente, aqui pelo antigo regimento interno do nosso TJ Pará, eram as câmaras criminais reunidas. Agora deve ser uma turma, né? Ou qualquer fragmento do tribunal como um todo, do direito penal, tendo em vista que é uma questão de processo penal, tribunal do júri. Então, o tribunal vai fazer, como a gente diz no popular, esse julgamento do desaforamento do pedido feito por esses quatro que eu já falei, ou por representação do próprio magistrado, e aí, claro, um dia o tribunal se reúne e julga, claro, procedente esse pedido, requerimento ou representação de desaforamento para a questão da segurança do próprio acusado, o excesso de serviço, sobre a questão da imparcialidade do júri como um todo, ok? Então, beleza? Então, isso existe há muito tempo, as regras estão no Código de Processo Penal 427, 428, tá certo? Então, vocês que estão aqui com a gente, o pessoal que vai assistir essa aula depois, quem já conhecia esse assunto está, de repente, como eu digo, revendo a matéria, tá certo? Então, em havendo a decisão do tribunal, aí, claro, repetido aqui no estado do Pará, é muito comum que esse desaforamento seja, como eu digo, trazido, tá, para Belém do Pará. Aí, chegando aqui, eu já atuei num caso que foi desaforado, vou até, e alguma outra aula eu já relatei que, infelizmente, houve um assassinato, infelizmente, de um amigo nosso, colega promotor, dentro de um fórum de uma comarca aqui no estado do Pará. E aí foi feito o pedido de desaforamento pelos promotores que atuavam lá, naquela comarca, e foi encaminhado aqui para Belém do Pará. Eu atuei como promotor do Tribunal do Júri, que todo mundo já sabe aqui, e quase toda aula eu falo, que eu atuei por mais de 13 anos aqui, só aqui em Belém, no Tribunal do Júri. Participei de mais de 500, 600 sessões de julgamento do Tribunal do Júri. Então, coube, pelo sorteio, que eu fosse o promotor para atuar, infelizmente, nesse assassinato de um promotor, no gabinete dele, infelizmente, de uma comarca aqui em Belém do Pará. E eu fui o promotor, coordenador, vamos dizer, que atuei em nome do Ministério Público, juntamente com mais 3 promotores que atuaram no Tribunal do Júri. Então, foi um exemplo de desaforamento, porque era uma cidade pequena, o acusado, infelizmente, era um advogado, que era bem conhecido naquela cidade, e aí, claro, houve o desaforamento, e eu atuei, neste caso, aqui em Belém do Pará, nesse julgamento, que foi um processo desaforado. Houve o desaforamento, que houve o deslocamento dessa cidade aqui para Belém do Pará, tá certo? Então, seja qualquer que seja a cidade, qualquer que seja a comarca, sempre diz o Código de Processo Penal que é da região, preferindo-se as mais próximas. Regra geral é para aquela cidade maior. Aqui nós temos municípios, de repente, com 10 mil habitantes, 15 mil, 20 mil, 23 mil, 25 mil, 27 mil, de 40, de 100, de 200,
300 mil, 500 mil habitantes. Belém, 1.500.000, mais ou menos. Então, já se acostumou literalmente, já houve costume, é grande, o direito também é costume. Regra geral vem para Belém, mas isso nada impede, não há nenhum óbice, por exemplo, da região aqui, que nós temos as 3 maiores cidades, Santarém, Marabá, Ananindeua. Ananindeua, Santarém, Marabá, se eu não estiver enganado. Se a minha cabeça não me falha. Então, essas cidades são cidades grandes. 300 mil habitantes, 500 mil habitantes, 200 mil habitantes. Então, naquela comarca que, teoricamente, aconteceu um homicídio, grande repercussão, e essa, claro, né, essa cidade, esse município, tem apenas que eu quero dizer, uma cidade pequena, um município pequeno, e tem só, por exemplo, 23 mil habitantes, regra geral, deixa eu só tirar esse, infelizmente aqui o telefone está com som. E aí vem para a cidade, vem para a comarca maior da região. Mas aqui em Belém, repetido, regra geral vem para a capital, aqui em Belém, tá certo? Então, como eu ia dizendo, eu atuei nesse júri, e aí que eu quero falar agora para vocês. O promotor que atuara lá no processo, naquela comarca, infelizmente do promotor que foi assassinado, ou então outro caso que venha desaforado, que foi repetido de grande repercussão, seja local, seja estadual, nacional e internacional, da irmã Dorothy, dos irmãos Canuto, tá? Essa questão de Imaculada de Altamira, Eldorado de Carajás, foram casos, pelo menos esses 3 aí, irmã Dorothy, Eldorado de Carajás e Imaculada de Altamira, foram casos que, infelizmente, tiveram uma grande repercussão, inclusive internacional. Aqueles promotores que atuaram naquela comarca, naquela promotoria daquela comarca, regra geral, o procurador-geral designa esse promotor que conhece bem o processo para que ele atue aqui em Belém ou na comarca para onde foi esse processo para ser julgado. Entenderam? Ok? O juiz natural que atuou nesse processo, naquela comarca, que é o juízo natural, que seria o julgamento, mas por esses motivos que eu já falei para vocês, pelo menos 3 exemplos, excesso de trabalho, a questão da segurança do acusado de um modo geral e a imparcialidade do júri, estou citando esses 3 aí, aquele promotor, ele pode pedir, como a gente fala no popular, para o Procurador-Geral de Justiça, que o Procurador-Geral de Justiça o designe. Então, ele é designado pelo Procurador-Geral, que a gente chama de PGJ, para que ele atue juntamente com o promotor, que é titular agora da cidade que veio esse processo desaforado. Ou seja, se foi em Anapu e veio da irmã Dorothy aqui para Belém, aquele promotor que era titular, claro, do juízo natural, mas aquele juiz de direito, ou juiz federal, que estava naquela comarca ou naquela circunscrição, regra geral, ele não vem aqui para Belém para fazer, como a gente diz, o júri, para presidir o júri. Não. Quem vai presidir o júri aqui em Belém ou para a cidade maior, que vai ser desaforado esse processo, é aquele titular do tribunal do júri. Repetindo, se for aqui para Belém, é o juiz titular. Por exemplo, aqui em Belém nós temos 3 varas do júri. Primeira, segunda e terceira as varas do júri. Então, eu atuava naquele tempo, me parece que naquele tempo que eu já atuei, já era a 3ª vara do júri ou a 4ª. Naquele tempo, acho que tinha a 4ª vara do júri. Então, o juiz presidente, que literalmente presidiu a sessão de julgamento desse processo desaforado, foi o juiz titular aqui de Belém ou para aquela comarca que o processo foi encaminhado para julgamento, ok? Ok? Está bem entendido isso, ok? Porque a lei fala que é para
O desaforamento é para o julgamento. Esse processo repetido, ele está preparado, ele está concluído, ok? Aí só vem para cá e só é deslocado, como queira o nome, para aquela outra comarca. Regra geral maior, ok? Quando o processo está concluído para ser julgado. Mas não é julgado naquela comarca, repetido, porque esses motivos que eu já expliquei para vocês, ok? Então, o juiz aqui da comarca, ou daquela que for, é que vai presidir a sessão do Tribunal do Júri desse processo que foi desaforado, ok? Então, desaforamento nada mais é do que motivos existem para o desaforamento, para o deslocamento, que eu já falei para vocês, tá certo? Então, alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. A imagem, salvo engano, o áudio também já me deram um sinal, tá certo? E vocês que estão aqui me assistindo há muito tempo, vocês podem fazer alguma pergunta, salvo engano, acho que dá para trazer com vocês aí, tá? O chat aqui tá ligado, então vocês podem fazer alguma pergunta ou agora ou então para as minhas redes sociais, eu estou à disposição de vocês aí. Nós estamos com 21 minutos de aula, então prosseguindo. Então o processo ele é presidido pelo juiz daqui da comarca, que veio o processo, e, claro, o promotor também pode pedir para o PGJ que faça a designação de maneira especial para ele atuar, porque ele conhece o processo aí, mas quem vai atuar mesmo aqui nesse processo desaforado é o promotor titular do Tribunal do Júri, que aconteceu comigo nesse caso que eu já relatei para vocês. Tá certo? Então, tá bem entendido? Então, o deslocamento é uma medida excepcional, ok? Por esse motivo também que eu já elenquei para vocês, tá certo? Ok? Então, e aí o Tribunal do Júri, claro, são os 7 jurados, aqui vão julgar aquele, teoricamente, como eu digo, né? Sempre, como eu digo, dessa matéria, que seria aquele juízo natural daquela comarca, porque vocês sabem que o processo penal, como regra geral, aquela questão da competência é o lugar, ratione loci, né? A competência é o lugar da infração, como regra geral. Então, aquele crime, aquele homicídio que acontecera naquele município menor, seria julgado lá. Mas por razões que eu já falei para vocês, para não repetir, para não ficar repetindo muito, né? Aí vem para uma comarca maior, tá certo? Então, e aí o juiz, regra geral, não vem, a não ser que esse juiz peça uma designação especial aí do presidente do TJ, e aí, de repente, ele poderá ser um juiz, quiçá, um juiz auxiliar, que vai literalmente auxiliar o juiz-presidente aqui, que é o titular da vara do júri, entendeu? Isso aí nada impede, não há nenhum óbice que, entenda assim, né? Que ocorra isso, tá certo? Então repetido, é o Código de Processo Penal, 427, eu estou só dando uma relida aqui para ver se não esqueci de nada, né? Interesse repetido de ordem pública, já falei, dúvida sobre a imparcialidade do júri, tá certo? Falta de segurança e excesso de serviço, eu não esqueci dessas razões. Então, quem faz o requerimento é o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, tá certo? E aí pode ter o assistente, que de repente vocês sabem que o assistente é um advogado contratado pela família da vítima para trabalhar junto ao Ministério Público. O querelante é uma ação penal privada, vocês sabem disso, né? Regra geral é o querelante, mas é muito difícil acontecer no Tribunal do Júri que nós tenhamos a figura do querelante. Não digo impossível, tá? Não digo impossível. Então, só para eu, daqui a pouco, encerrar a aula, claro, né? Que essa aula não tem muito debate, como se diz. A gente está analisando apenas 2 artigos do Código de Processo Penal, tá? Que é o 427 e 428.
Claro, a doutrina comenta isso, como eu estou comentando aqui para todos vocês. Então, o requerimento do MP, tá? Do assistente, que trabalha com a acusação, do querelante, como eu disse, que é muito difícil, e o acusado. E também por representação, tecnicamente falando, esses 4 primeiros na forma de requerimento. E o juiz de direito, o juiz federal, repetindo, é uma questão de representação. Quando ele faz o pedido para o tribunal, ele não será ouvido, como eu digo. Mas, quando esses 4 atores entram, como a gente diz no popular, com esse requerimento de desaforamento, o juiz é ouvido, ok? Me lembrei de uma questão muito importante. Existe uma súmula do STF 712, Miguel Bahia. Vou até escrever aqui alguma coisa. A súmula 712 do STF, ela diz assim, em relação ao desaforamento, se não houver audiência, ou seja, tem que consultar a defesa, será nulo esse desaforamento. Então, súmula, para quem queira anotar, é a súmula 712 do STF. É nula a decisão do TJ, qualquer que seja ele. Então, claro, né? Vocês sabem que o princípio do contraditório e da ampla defesa vigora no processo penal também, até porque é um princípio constitucional, seja do processo administrativo, seja do processo penal, civilista, trabalhista, militar. Sempre tem essa questão do contraditório, da ampla defesa, essa questão da paridade de armas, tá ok? Então, de maneira que a nossa aula hoje, claro, ela não ia demorar muito mesmo, então, às 20 horas e 47 minutos, nós temos com 27 minutos de aula. Então, o desaforamento é lançar mão da legislação processual penal, dos artigos 427 e 428, para que haja o deslocamento desse processo, dos autos do processo, claro, para somente só o julgamento em outra comarca, né? Porque o juízo natural, por óbvio, seria aquele juiz da comarca da cidade onde houve o homicídio, tá certo? Então, para quem já conhecia a matéria, já estou só relendo a matéria, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, e toda quarta-feira nós estamos aqui no canal YouTube, Tribunal na Prática por Miguel Bahia, e mais uma vez eu vou pedir para vocês todos. Mas antes de pedir, eu quero agradecer, claro, né? Agradecer a todas as pessoas que se inscreveram da semana passada para cá no nosso canal YouTube. Nós já passamos mais de 132 pessoas, ou 134 pessoas, tá certo? Então, o nosso canal está crescendo graças a vocês. E se vocês nos prestigiarem, sempre às quartas-feiras, e também pode compartilhar a nossa aula do nosso canal YouTube, tá certo? E o YouTube, deixe seu like, se inscrevendo no canal, claro. Deixe seu like, porque o like é de suma importância. Compartilhando o nosso trabalho, a nossa aula, a nossa live, o YouTube poderá entender que poderemos estar no caminho certo, tá certo? Então, o canal ele é novo, a gente está dando mais ou menos uma repaginada no nosso canal, certo? Vocês podem observar. Qualquer questão de processo penal, tribunal do júri, nós estamos aqui para tirar, se possível, as dúvidas. Tá certo? Se possível, todas. Se não der para tirar todas as dúvidas, todas as quartas-feiras nós estamos aqui, tá certo? Vocês podem sugerir algum assunto daqui para a gente fazer a aula sobre tribunal do júri, processo penal, tá certo? Então, fiquem com Deus. Hoje, quarta-feira, na outra quarta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Hoje é dia 4/7/4/11, tá certo? Se Deus quiser, dia 11 a gente volta, como eu digo, brincando, Tribunal do Júri, aqui, a réplica, se Deus quiser, voltaremos à réplica, porque Ministério Público é a réplica. E eu, como defesa hoje, poderemos voltar à tréplica. Tenha uma boa noite. 30 minutos de aula,
Obrigado. Falamos hoje sobre desaforamento. Fique com Deus. Até quarta-feira, se Deus quiser. Tenha uma boa noite, saúde para todos. Obrigado. E tchau, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau. Obrigado. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber as nossas notificações para as nossas aulas de maneira gratuita. Obrigadão. Tchau. Fui.